Obrigado a todos pela oportunidade. Então, a ideia nesses próximos 20 minutos é discutir um pouco sobre algumas novidades em relação ao tratamento adjuvante do carcinoma hepatocelular, baseado em alguns dados que foram mostrados aí em congressos recentes nesse ano. Então, não há nenhum conflito de interesse. Então, para colocar em contexto, no mundo são diagnosticados aproximadamente 900 mil a 1 milhão de novos casos de carcinoma hepatocelular anualmente, com uma projeção de aumento importante. Até 2040 se estima que serão diagnosticados anualmente 1,5 milhão de novos casos, dos quais uma porcentagem pequena deles são diagnosticados em estadios localizados. Então, se nós olharmos os dados americanos, que muito provavelmente não refletem exatamente o mesmo contexto de países em desenvolvimento, cerca de 10% só de pacientes diagnosticados com carcinoma hepatocelular têm o seu diagnóstico em doença localizada. E aqui os dados do CIR, que são esses dados que nós mostramos aqui, eles se baseiam somente em carga tumoral, não em outros fatores importantes como função hepática, mas desses pacientes que são diagnosticados com doença localizada, a sobrevida em 5 anos é estimada em ao redor de 35%, o que é bastante aquém do esperado para um paciente diagnosticado no estadio potencialmente curativo. Mas, obviamente, a classificação de doença localizada ela não é suficiente em carcinoma hepatocelular. Nós temos que avaliar globalmente outros fatores, como, por exemplo, a função hepática. E por isso que o guideline e o algoritmo de tratamento do BCLC ele é completo nesse sentido. E segundo esse algoritmo, então, a classificação de doença em estadio curável corresponde àqueles pacientes que têm tumores únicos ou até 3 tumores de até 3 centímetros. E esses pacientes, a depender de algumas características individuais e disponibilidades do serviço, eles podem ser candidatos a alguns tratamentos que têm intuitos curativos, dos quais os mais aplicados, então, são ressecção hepática, cirurgia, ablação e transplante hepático, claro, respeitando algumas características do paciente, da função hepática e do serviço. Comparativamente, é claro que isso não é adequado fazer, porque não necessariamente os mesmos pacientes são candidatos às 3 modalidades, mas existe de fato uma sobreposição de indicações entre transplante, ablação e cirurgia. Se nós olharmos os dados, obviamente a decisão para cirurgia e ablação ela é imediata, uma vez decidido e tendo o tratamento disponível, o paciente já pode receber esse tratamento. Para transplante existem critérios locais de lista e existe um risco de dropout em lista que não é não significativo, ele é aproximadamente 30% em alguns cenários. Portanto, são tratamentos que têm diferenças em termos de agilidade e de praticidade. Se nós olharmos a sobrevida em 5 anos desses pacientes, então a sobrevida estimada para pacientes que são candidatos à ressecção ou ablação gira ao redor de 50% a 60%. Entretanto, uma coisa chama atenção: se nós olharmos o risco de recidiva dessas terapias, elas são bastante diferentes. Então, pacientes que são operados ou ablados têm um risco de recidiva em 5 anos da ordem de 50% a 70%, enquanto pacientes que são transplantados têm um risco muito menor, de 10% a 15%. Então, talvez uma mensagem importante dessa comparação que não é tão adequada é que o transplante ele é a única das modalidades de tratamento curativo que reverte o fator de risco que levou ao carcinoma hepatocelular, ou seja, a cirrose. Portanto, uma coisa muito importante quando nós queremos prevenir recorrência ou reduzir recorrência é garantir que a hepatopatia de base esteja bem controlada ou eventualmente revertida, visto que essa diferença de pacientes que têm a hepatopatia revertida ou tratada em termos de recorrência é muito inferior em comparação àqueles que são transplantados e ablados. E a recorrência do carcinoma hepatocelular, ela, historicamente, em sua história natural, ela se dá de uma maneira bimodal. Existe um pico de recorrência tardio após um tratamento curativo, que acontece ao redor de 4 a 5 anos, e muito provavelmente essas recorrências se dão não por recorrências do tumor que foi tratado originalmente, mas pelo surgimento de novos tumores. E aí é importante, para prevenir recorrências tardias, considerar a necessidade de controle a longo prazo da hepatopatia e da cirrose, que foi o mecanismo de carcinogênese do tumor original. Existe um pico mais precoce de recidiva, que em geral está relacionado ao tumor primário, ou seja, são recidivas micrometastáticas do tumor primário que foi tratado originalmente. E os principais fatores de risco para essa recidiva precoce não são necessariamente essa hepatopatia, mas sim características de agressividade do tumor primário, como, por exemplo, tumores grandes, tumores múltiplos, tumores pouco diferenciados, com alfa-fetoproteína elevada ou com grau de diferenciação pobre.
E essas características, então, determinam um risco micrometastático ao diagnóstico grande, e são justamente essas micrometástases que vão recorrer precocemente e determinar esse risco, esse primeiro pico de recorrência. E como que a gente pode prevenir esse pico de recorrência? Então, se a gente voltar nas curvas, anteriormente na década de 70, quando se descrevia as curvas de cinética tumoral, o objetivo de um tratamento adjuvante de combater a micrometástase, ela se baseia na ideia de que a cirurgia seria um tratamento que consegue reduzir rapidamente a carga tumoral, o número de células tumorais no organismo de uma pessoa. E se sobram doenças micrometastáticas, a ideia é usar periodicamente tratamentos que têm alta taxa de resposta de maneira periódica e sequencial e precoce, no intuito de eliminar essas micrometástases para que elas não existam mais e, consequentemente, o risco de recidiva precoce ou a recidiva relacionada à micrometástase seja eliminado. E para isso se deve ter tratamentos sistêmicos que sejam efetivos. E aqui, se a gente colocar um contexto de doença avançada, em carcinoma hepatocelular, que é outro contexto, de fato os tratamentos sistêmicos melhoraram muito nos últimos anos. Então, se a gente voltar na década de 80, onde se usava terapia citotóxica, as taxas de respostas eram baixas, os resultados pobres. A partir do início dos anos 2000, se passou a usar inibidores de tirosina quinase, que são drogas que têm um benefício em sobrevida, mas taxas de resposta muito baixa, como, por exemplo, o sorafenib. E nos últimos anos se incorporaram terapias que têm melhores eficácias e com taxas de respostas mais significativas. E, consequentemente, esses resultados que são em doença avançada poderiam ser aplicados na doença inicial no intuito de reduzir a doença micrometastática e, consequentemente, reduzir a recidiva tumoral pós-tratamento curativo. Então, o primeiro estudo nesse cenário foi um estudo que avaliou o sorafenib, foi publicado no ano de 2015, ele avaliou aproximadamente 1.100 pacientes que haviam sido operados ou ablados em resposta completa, para receber um período estimado de 4 anos de tratamento com sorafenib, tendo como desfecho primário a sobrevida livre de recorrência. E esse estudo que viu que não houve nenhuma diferença em termos de recorrência para os pacientes que receberam sorafenib versus os pacientes que receberam placebo. E, além disso, não foi identificado nenhum subgrupo molecular ou alguma assinatura gênica que predizesse o risco ou a possibilidade de benefício com o sorafenib no cenário adjuvante. Mas, como nós mostramos na tabela anterior, o sorafenib é uma droga que tem baixa taxa de resposta, então provavelmente uma baixa capacidade de eliminar a doença micrometastática, e o resultado confirma isso no cenário clínico. E aí, com terapias com melhor eficácia e maiores taxas de respostas, então, atualmente se desenham estudos que tentam avaliar o papel de combinações de terapia mais efetivas no cenário adjuvante. E esse talvez foi o estudo mais importante mostrado esse ano, que é o estudo Embrave 050, que selecionou pacientes com carcinoma hepatocelular que foram operados ou ablados em resposta completa. E aqui os autores selecionaram pacientes que tinham um maior risco de recorrência, que nós vamos discutir no slide seguinte. Esses pacientes foram randomizados, então, para receber um período de 1 ano de atezolizumab e bevacizumab, correspondendo a 17 ciclos, versus nenhum tratamento, somente acompanhamento. Então, não era um estudo placebo controlado. E esse estudo, então, ele teve como desfecho primário a sobrevida livre de recorrência. Então, aqui, os critérios de inclusão do estudo, eles se basearam em risco em algumas características. Então, multiplicidade dos tumores, tamanho do tumor, grau de diferenciação e presença de invasão vascular. E aqui era permitido que os pacientes tivessem invasão macrovascular, desde que fossem invasões macrovasculares de ramos portais intrahepáticos. Então, em termos de ressecção, deveriam ser tumores, até 3 tumores ressecados, sendo um maior que 5 centímetros, ou nenhum maior que 5 centímetros, desde que tivessem pobre diferenciação histológica ou invasão vascular, ou acima de 4 tumores ressecados, desde que nenhum maiores que 5 centímetros. Em relação aos critérios pós-ablação, então foram incluídos tumores que foram ablados com tamanho superior a 2 centímetros e inferior a 5 centímetros, ou múltiplos tumores ablados com um número de até 4 tumores, sendo que nenhum deles é maior que 5 centímetros. Então, esses foram os critérios de risco definidos pelo estudo. Então, como nós comentamos anteriormente, o estudo foi desenhado com o desfecho primário de sobrevida livre de recorrência e como desfecho secundário sobrevida global e sobrevida livre de recorrência por avaliação do investigador local.
Em termos de desenho estatístico, o desenho do estudo estimou um erro alfa de 0,05 bicaudado e foi prevista uma análise interina quando tivessem aproximadamente 240 eventos de recorrência, para o qual se associaria um P de até 0,0195 para considerar essa análise interina como positiva. Sendo positivo, os desfechos de sobrevida livre de recorrência poderia se analisar a sobrevida global, se estimando que houvessem aproximadamente 14% de eventos morte ocorrido nesse momento da análise interina, para que se pudesse concluir algo em relação à sobrevida global. Então, foram incluídos um número grande de pacientes, então aproximadamente 700 pacientes, e aqui chama a atenção o fato de que a maioria dos pacientes era de etnia asiática, e a maioria deles era de países asiáticos também, obviamente. Com isso, houve uma predominância de etiologia relacionada a vírus B, aproximadamente 60% deles tinha hepatopatia associada ao vírus B. E outra questão é que principalmente foram incluídos pacientes com tumores únicos, então os outros fatores de risco foram mais preponderantes, do tipo invasão microvascular, histologia pouco diferenciada, o tamanho médio dos tumores operados foi ao redor de 5 centímetros e o tamanho médio dos tumores ablados foi ao redor de 2,5 centímetros. Então esse é o resultado principal que o estudo mostrou. Então a sobrevida livre de recorrência não foi atingida nos dois braços. Entretanto, houve uma separação das curvas, o que correspondeu a um hazard ratio de 0,72. Isso, segundo os critérios definidos na análise interina, classificou o estudo como positivo. Entretanto, tem uma crítica, talvez, a essa curva, de observar que ao redor de 21 meses as duas curvas se encontram. O que corresponde a dizer que, nesse momento, ao redor de 21 meses, o mesmo número de pacientes estava livre de recorrência, tendo recebido tratamento ou não tendo recebido nenhum tratamento. Então, portanto, apesar do estudo estatisticamente ter mostrado positividade, é criticável o fato de que a longo prazo, ou talvez a médio prazo, ao redor de 20 meses, as curvas se encontram. E essa curva talvez seja mais interessante até de avaliar, a curva de sobrevida global. Então, as curvas, elas praticamente são sobreponentes durante todo o segmento, ou seja, não há nenhum sinal de separação das curvas de sobrevida, independente se o paciente recebeu nenhum tratamento ou se recebeu atezolizumab e bevacizumab pós ressecção ou ablação. Obviamente esses dados são bastante precoces, e os autores estavam estimando que houvessem aproximadamente 14% de eventos mortes para estimar, para tentar concluir alguma coisa em relação à sobrevida. Entretanto, somente 7% de eventos haviam acontecido no momento da primeira análise interina. Em termos de eventos adversos, mais ou menos 30% dos pacientes tiveram eventos adversos grau 3 e 4 que receberam a terapia, e houveram mortes relacionadas ao tratamento, um número pequeno, mas sim houveram, de 2 mortes relacionadas ao tratamento no braço que recebeu atezolizumab e bevacizumab. E no congresso da ASCO desse ano, há poucas semanas, foi mostrado dados de qualidade de vida que mostrou que, apesar desses eventos adversos, não houve um impacto significativo em qualidade de vida, baseado em questionários em desfechos reportados pelos pacientes, em domínios emocionais, sociais, de funcionalidade, etc. Então, a conclusão dos autores foi de que esse estudo foi positivo do ponto de vista estatístico em retardar a recorrência dos pacientes. Entretanto, eles concluíram que os dados de sobrevida não são maduros para serem avaliados. Entretanto, a gente tem algumas considerações para fazer em relação ao resultado do estudo. Então, obviamente, esse estudo foi um estudo bem desenhado, um estudo fase 3, com grande número de pacientes. É interessante o fato de que foram selecionados pacientes de alto risco. Então, portanto, são pacientes que têm uma maior probabilidade de se beneficiar de alguma terapia adicional à cirurgia ou à ablação. Os dados de segurança foram equivalentes ao que nós vemos, por exemplo, em doença avançada, ou seja, são drogas seguras, apesar de alguns eventos adversos reportados. É verdade que a terapia atrasa a recorrência dos pacientes, e os dados de sobrevida, apesar das curvas serem sobreponentes, eles são imaturos para a gente tirar qualquer conclusão. Entretanto, existem algumas críticas que eu gostaria de colocar ao estudo para a gente discutir. Então, a primeira delas é que o braço controle é um braço de segmento, não é um braço placebo. Obviamente isso pode parecer um detalhe, mas isso eventualmente para o investigador que está acompanhando um paciente, principalmente se o estudo é cegado, saber que o paciente está recebendo uma terapia ou não está, isso pode de alguma maneira sugestionar o investigador a considerar que achados incaracterísticos são recidivo ou não.
E, obviamente, um paciente que não está recebendo nenhum tratamento não tem nenhum evento adverso relacionado ao tratamento, e isso pode impactar nos dados de segurança. Não há nenhum segmento relacionado à doença hepática do paciente. Então, como nós mostramos, o controle da hepatopatia a longo prazo pode impactar em recorrência, e o estudo não previa que esses pacientes estivessem controlados da hepatopatia a longo prazo. Então, quem estava tomando remédios para vírus B, por exemplo, não era necessário que tivesse reportado que ele continuava sendo tratado adequadamente. Não havia um controle, por exemplo, pacientes etilistas se tinham bebido ou não bebido no segmento. Então, não há um controle específico de como a hepatopatia evoluiu durante esse segmento. Em 21 meses de segmento, o mesmo número de pacientes havia recorrido, independente do que ele havia recebido. Então, portanto, a gente não consegue concluir que houve uma diminuição de recorrências, sim um atraso para recorrências. Os custos do tratamento são muito altos, então, se nós não temos uma demonstração clara de ganho de sobrevida, usar um tratamento caro para todos os pacientes, sendo que ele não vai reduzir recorrência, ele só vai atrasar a recorrência, pode ser algo questionável. E, finalmente, talvez o que esses dados mostram, ao meu ver, é que nós estamos tratando precocemente pacientes que irão recorrer de qualquer maneira e, portanto, estamos somente dando uma primeira linha precoce para aqueles pacientes que em algum momento vão recorrer de fato e que não estamos impactando em sobrevida global, visto que as curvas são sobreponentes e não há nenhum sinal de que elas vão se separar em algum momento. Então, finalmente, além desse estudo, existem outros estudos que estão em andamento com desenhos parecidos. Esse era o único estudo que não tinha um braço placebo, que o braço era somente acompanhamento. A maioria dos estudos usa a sobrevida livre de recorrência como desfecho primário. Somente o estudo de pembrolizumab que usa a sobrevida global como desfecho primário. E nós estamos aguardando esses dados para validar e, eventualmente, até o segmento a longo prazo desse estudo, para avaliar os resultados e como essa droga impacta em sobrevida. Então, era isso para discutir. Muito obrigado pela atenção.